Você acha que emagrece suando ou que a gordura simplesmente derrete no treino? E se eu te dissesse que a maior parte da gordura que você perde sai literalmente pela sua respiração? Sim, você emagrece exalando e eu vou explicar como. Hoje eu vou te explicar a ciência real da perda de gordura desde a quebra molecular dentro das mitocôndrias até o momento em que a gordura vira dióxido de carbono e sai pelos seus pulmões. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vlasmose e se você quer entender como acelerar resultados de hipertrofia, definição muscular e queima de gordura com ciência de verdade, já clica no botão de hypar, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações porque isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais pessoas. E se você quer potencializar seus resultados com suplementação de qualidade, acesse o site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para ganhar um desconto de 10% na compra de qualquer suplemento, ou no site da Probiótica, use o cupom Personal Fábio para ganhar um desconto de 15% na compra de qualquer suplemento que você precisar para deixar sua dieta em dia e meter o shape. Agora fica comigo até o final, porque depois de hoje você nunca mais vai olhar para a respiração do mesmo jeito. Então vou começar explicando como funciona essa saída invisível. Vamos começar quebrando um dos maiores mitos do mundo fitness. Gordura não vira músculo, gordura não derrete com calor, gordura não sai pelo suor. O suor é apenas água, sais minerais e pequenas quantidades de metabólitos. Ele regula a temperatura, não elimina a gordura. A ciência mostra algo impressionante. Aproximadamente 84% da massa de gordura é perdida e eliminada pelos pulmões de forma de dióxido de carbono. Essa descoberta ficou famosa após o estudo de Ruben Merman e Andrew Brown, publicado no British Medical Journal de 2014, que analisou a estequiometria da oxidação de gordura. Estequiometria significa basicamente o balanço químico da reação, ou seja, para onde cada átomo da gordura realmente vai. Quando você perde 10 kg de gordura, cerca de 8,4 kg saem pelos pulmões como dióxido de carbono, cerca de 1,6 kg viram água, urina, suor, vapor respiratório, ou seja, você emagrece respirando. E isso muda completamente a forma de entender metabolismo, emagrecimento e desempenho físico. Pergunta para você comentar aqui, antes de ver esse vídeo, você achava que a gordura saía pelo suor? Agora segura essa informação, porque vamos entrar na química real da queima de gordura. Agora que você sabe que a gordura sai pelos pulmões, a pergunta que eu faço é: como um tecido sólido vira um gás que você exala? A resposta está dentro das suas células. Dentro das suas células existem estruturas chamadas mitocôndrias. Elas são conhecidas como usinas de energia. É ali que ocorre a oxidação dos triglicerídeos. Triglicerídeos são a forma principal de armazenamento de gordura corporal. O processo acontece assim: primeiro, lipólise, quebra do triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol. Número 2, beta-oxidação ligada à fragmentação dos ácidos graxos. Número 3, ciclo de Krebs ligado à produção de energia. E número 4, cadeia respiratória ligada a consumo de oxigênio. Resultado final da reação química: gordura mais oxigênio, dióxido de carbono mais água mais energia. Em termos simples, você inspira oxigênio, seu corpo quebra a gordura, você exala carbono. É literalmente uma combustão biológica. E aqui vem algo poderoso. A gordura corporal é formada principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando exalada, os átomos de carbono precisam sair do corpo e eles saem pela respiração. Agora, entenda algo importante. Calor produzido no treino não elimina gordura e suor não elimina gordura também. Eles são apenas efeitos colaterais da produção de energia. A eliminação real acontece na respiração e isso desmonta completamente a ideia de que treino que faz suar mais emagrece mais. O que importa é quanto carbono você oxida. Estudos clássicos de fisiologia metabólica, como de Frame em 83 e Brooks e Mercer em 94, mostram que a taxa de oxidação de substratos energéticos depende principalmente do consumo de oxigênio e produção de CO2, não da sudorese.
Ou seja, metabolismo é química respiratória. Mas agora vem algo que a maioria das pessoas não percebe. O tipo de treino que você faz muda drasticamente quanto carbono você elimina ao longo do dia. Agora vamos falar de hipertrofia e limiar do gás carbônico. Durante o treino de musculação intensa acontece algo fascinante. Aumento massivo da demanda de oxigênio, aumento da produção do gás carbônico, aumento da ventilação pulmonar. E isso ocorre porque o músculo exige ATP, adenosina trifosfato, rapidamente. Quando a intensidade sobe, entra o metabolismo anaeróbio e ocorre produção de lactato. Mas aqui está o detalhe importante. O lactato não é apenas fadiga, ele é sinal de fluxo metabólico alto. Quando o lactato se acumula, o corpo aumenta a respiração para tamponar a acidose metabólica. E isso significa eliminar mais dióxido de carbono, ou gás carbônico, CO2, enfim. Esse ponto é chamado de limiar ventilatório. Estudos em fisiologia do exercício, como Wasserman e outros colaboradores em 99, mostram que acima desse limiar, a produção do gás carbônico aumenta exponencialmente. Agora vem o que muitos especialistas em recomposição corporal já sabem. Treino de força intenso gera maior produção total de gás carbônico ao longo de 24 horas do que cardio leve contínuo. Por quê? Porque além do gasto durante o treino, existe o EPOC, o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Eu já falei em outros vídeos aqui. O corpo continua respirando mais, oxidando mais substrato e eliminando mais carbono por horas. Meta-análise de Laford e outros colaboradores de 2006 confirmam que treinos de alta intensidade elevam significativamente o metabolismo pós-exercício. Resultado prático: musculação intensa aumenta a eliminação total de carbono diário. Mais carbono eliminado igual mais gordura oxidada. Agora me conta nos comentários, você treina a musculação pensando em hipertrofia ou também em metabolismo? Se a respiração é o principal canal de eliminação, então a forma como você respira pode influenciar a eficiência metabólica. E é aqui que entra algo pouco ensinado nas academias. Vem comigo, continua no vídeo, mas para garantir que mais conteúdos assim sejam disseminados aqui no meu canal, que eu leve mais conteúdos, me ajuda, dá um like e se inscreve no canal. Agora eu vou ensinar a respiração de precisão para a máxima oxidação. Acontece que a maioria das pessoas respira de forma bem superficial, usando apenas a parte superior do tórax. Acontece que isso reduz a ventilação alveolar, ou seja, menos troca gasosa eficiente. Os pulmões têm regiões inferiores altamente perfundidas por sangue. Respiração rasa não utiliza totalmente essas áreas. Resultado: menor remoção de gás carbônico e menor eficiência metabólica. Respiração diafragmática profunda, essa sim aumenta a ventilação alveolar, melhora a oxigenação e facilita a eliminação do carbono. Estudos em fisiologia respiratória de West em 2012 demonstraram que respiração profunda aumenta a eficiência da troca gasosa. Então agora eu vou ensinar o padrão respiratório recomendado no treino de força. Primeiro, inspiração nasal profunda antes da fase excêntrica, o alongamento. Expiração controlada na fase concêntrica, recuperação com respiração diafragmática lenta. E aqui vai um protocolo prático entre séries. Primeiro, inspirar 4 segundos pelo nariz. 2. Segurar 2 segundos. 3. Expirar lentamente 6 a 8 segundos. Isso aumenta a remoção do gás carbônico residual. Pesquisas em controle ventilatório mostraram que expiração prolongada favorece esvaziamento alveolar completo. Na prática, isso significa melhor eliminação de carbono oxidado, recuperação mais rápida, maior eficiência metabólica. Respirar bem não é relaxamento, é estratégia metabólica. Mas existe um momento do dia em que você continua eliminando gordura, mesmo dormindo. E a ciência de 2026 trouxe descobertas incríveis sobre isso. Continua no vídeo, porque agora vai vir uma parte muito importante que você precisa saber.
Aqui vai o roteiro metabólico de 2026. Pesquisas recentes sobre sono e metabolismo mostraram que a qualidade do sono influencia diretamente a ventilação noturna e a oxidação de gordura. Durante o sono profundo, você tem uma respiração que se torna mais estável e maior oxidação lipídica e também maior produção de gás carbônico. Estudos sobre privação de sono Spiegel e os colaboradores de 2004 e Nedelcheva em 2010 mostraram redução significativa da oxidação de gordura em indivíduos que dormem pouco. Ou seja, dormir mal reduz a quantidade de carbono que você elimina durante a noite. Outro ponto essencial é inflamação das vias aéreas, congestão nasal e baixa saúde pulmonar reduzem eficiência respiratória. Por isso, nutrição anti-inflamatória, hidratação e saúde respiratória fazem parte da composição corporal. O corpo precisa manter o canal de escape metabólico livre. A perda de gordura não depende só de dieta e treino, depende da capacidade de eliminar carbono. E isso acontece a cada respiração. Cada expiração é literalmente massa corporal deixando seu corpo. Então hoje você aprendeu algo que muda completamente a visão sobre emagrecimento. Gordura não sai pelo suor, não derrete, vira gás carbônico e sai pelos pulmões. A respiração é o principal mecanismo de eliminação de gordura oxidada. Treinar melhor, respirar melhor e dormir melhor significa eliminar mais carbono e isso significa transformar seu corpo com consciência real. Se esse conteúdo abriu sua mente, se inscreve no canal agora mesmo, deixa o like, ativa o sininho das notificações e dá uma reparada, porque aqui você aprende fisiologia aplicada ao físico de verdade, eu garanto. Se quiser conteúdos exclusivos, acessa também a minha área de membros por apenas R$ 1,99 por mês e para potencializar seus resultados com suplementação de qualidade, vá até o site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off, ou melhor ainda no site da Probiótica, use o cupom EUPRO Personal Fábio para ganhar um descontão de 15%. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados para você anotar e não se esquecer. Gosta de vídeos curtos com dica rápida e direto no ponto? Me segue também então no Insta, no TikTok, no Facebook para mais conteúdos diários. Muito obrigado de coração por assistir até aqui e agora clica no vídeo relacionado ou na playlist na tela final, porque eu preparei conteúdo que vai acelerar ainda mais os resultados, eu prometo. Nos vemos nos próximos vídeos. A gente se vê.